Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Jonas, capítulo de número 1, em nome do Senhor Jesus. O versículo de número 1, de número 2 e o versículo de número 3. Jonas, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aleluia. Se você puder, repita essa palavra comigo. Fugiu, em nome do Senhor Jesus. Eu venho falar aqui a história de Jonas, em nome do Senhor Jesus. Ele tinha um chamado, era um homem que tinha um chamado de Deus, era um homem que era profeta, tinha um chamado de profeta, em nome do Senhor Jesus. Mas ele fugiu, ele quis fugir do chamado de Deus. Ele quis fugir da ordem de Deus. Deus deu uma ordem para ele, para pregar a cidade de Nínive, para pregar na cidade de Nínive e dizer para aquelas pessoas se arrependam dos seus pecados e etc. Pregar contra aquela cidade, que era uma cidade muito pecaminosa, onde a prática do pecado era muito grande, e Deus mandou Jonas ir até essa cidade para pregar contra esta cidade. Mas Jonas tinha raiva daquele povo, daquela cidade de Nínive, porque os antepassados dele tinham morrido pelas mãos daqueles homens de lá, em nome do Senhor Jesus. Então ele tinha raiva, ele tinha mágoa daquelas pessoas e ele não queria que aquelas pessoas se convertessem ao Evangelho. Então o que eu entendo com isso? Jonas tinha mágoa no coração. Ele não quis fazer a obra de Deus porque ele tinha mágoa. Então o que ele fez? Ele comprou uma passagem, Deus mandou ele para Nínive. Deus mandou ele para Nínive pregar para aquela cidade, se arrependa dos seus pecados, e ele não foi. E ele comprou uma passagem de navio para Tarsis, para a cidade de Tarsis, ou seja, uma coisa completa, um lugar completamente diferente da onde Deus mandou ele ir. E ele, nessa desobediência, ele foi, entrou no navio, ficou no fundo do navio dormindo. E nisso que ele estava no navio, veio uma tempestade. Deus mandou uma tempestade para aquele mar, e o mar ficou super agitado, em nome do Senhor Jesus. E o navio quase veio a quebrar no meio, de tão violenta que era aquela tempestade. E os marinheiros, né, que estavam à frente daquela viagem, né, os marinheiros, eles começaram a clamar cada um ao seu Deus. Cada um tinha um Deus diferente, né? Eles não eram cristãos, então eles serviam outros deuses, e eles começaram a clamar aos seus deuses para que aquela tempestade começasse a clamar, a acabar, perdão. Eles começaram a clamar a Deus para que a tempestade acabasse, mas nada adiantou. Então eles começaram a se juntar, todos que estavam no navio, e clamar cada um seu Deus. E encontraram Jonas lá no fundo do navio, dormindo. Olha só, vê se pode. Uma tempestade enorme e Jonas dormindo, em nome do Senhor Jesus. Então eles perguntaram Jonas de onde Jonas veio, qual era a profissão dele, de que cidade ele era, quem era o Deus dele, e mandaram ele clamar o Deus dele, para que aquela tempestade acabasse. Então Jonas falou para ele a cidade de onde ele era. Jonas falou de onde ele era e falou que o Deus que ele servia era o Deus vivo, criador dos céus e da terra. E quando ele falou isso, os marinheiros ficaram apavorados.
e mandaram ele clamar em nome do Senhor Jesus ao Deus dele, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, para que a tempestade acabasse. Mas na verdade, ele falou que aquela tempestade estava acontecendo por causa da desobediência dele, porque Deus tinha mandado ele fazer uma coisa e ele estava fazendo outra completamente diferente. Então os marinheiros perguntaram para ele: então o que nós vamos fazer com você para que essa tempestade acabe? O que nós vamos fazer para que essa tempestade acabe? Aí Jonas falou para os marinheiros: lança-me no mar, me joga no mar, e essa tempestade vai acabar, essa tempestade vai encerrar, em nome do Senhor Jesus. Então o que aconteceu? Aqueles marinheiros continuaram, né, orando a Deus, a remar, tentaram remar, né, tentaram remar, mas nada, tentaram remar, tentaram fazer de tudo para resistir à tempestade, mas não conseguiram, e no final das contas, eles pediram perdão a Deus e por jogar Jonas na água, no mar, mas eles jogaram Jonas no mar e eles pediram perdão a Deus por isso, e eles falaram que não queriam ser culpados pelo sangue de um inocente. E eles foram jogar o Jonas no mar, em nome do Senhor Jesus. Depois que eles jogaram o Jonas no mar, a tempestade se acabou, a tempestade se acalmou e aqueles marinheiros foram seguir a vida deles, a trajetória deles, o trajeto deles em nome do Senhor Jesus. Mas o Jonas, né, que estava em desobediência com o Senhor, o sofrimento dele estava apenas começando. Assim que ele foi jogado na água, no mar, veio um peixe muito grande. Muitas pessoas até dizem que foi uma baleia, mas não foi uma baleia. Sabe por quê? A baleia é um mamífero. A baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero. Então, a Bíblia deixa bem claro que foi um peixe que engoliu ele. Um peixe é um animal vertebrado, em nome do Senhor Jesus. Não é um mamífero. Peixe é um animal vertebrado, não é um mamífero. Então, o que aconteceu? Foi um peixe que engoliu ele, e eu creio, segundo os estudiosos, os teólogos dizem que foi um peixe chamado Leviatã. Leviatã era um peixe que existia na época, era um peixe grande do tamanho de uma baleia, que existia na época, era muito comum de se ver. Mas hoje em dia esse peixe não existe mais. Entrou em extinção e acabou. Esse peixe não existe mais. Mas enfim, esse peixe levou Jonas até a cidade de Nínive, engoliu Jonas e levou Jonas até a cidade de Nínive. E chegando até lá, Jonas começou a se arrepender dentro da barriga do peixe, dentro do ventre do peixe. Jonas orou a Deus e se arrependeu. E quando o peixe levou ele para a cidade de Nínive, ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus e entrou na cidade de Nínive, dizendo: se arrependa, se converta dos seus pecados e tal. Em 40 dias Deus vai destruir essa cidade e tal. E aquele povo ficou apavorado. E aquele povo, o rei daquele povo de Nínive, declarou um jejum para toda a cidade, e se arrependeram dos seus pecados. Todos eles se arrependeram, inclusive o rei também, em nome do Senhor Jesus. E com isso aquela cidade foi salva, aquela cidade de Nínive não foi destruída, graças à pregação de Jonas, à obediência de Jonas. Então o que eu entendo com isso? Quando nós estamos em obediência com o Senhor, tudo dá certo. Mas quando nós estamos em desobediência com o Senhor, tudo dá errado. E as tribulações só aumentam em nome do Senhor Jesus. Aonde Jonas está em desobediência, tem tribulação. Então fica com essa palavra. Porque quando a pessoa está em desobediência, a tribulação vem. Mas quando ela entra em obediência com o Senhor, a tribulação vai embora em nome do Senhor Jesus. Faça a vontade do Senhor. Não desobedeça a Deus. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Esse foi o vídeo de hoje. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim nosso Deus permitir. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tchau.